Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Boa noite, irmãos, graça e paz. Deus possa abençoá-los nesta noite, a você que está nos assistindo aí neste momento e a você que nos assistirá depois, e que vocês possam se sentir à vontade e juntos possamos adorar o Senhor. Mais um estudo bíblico. Oremos ao Senhor. Pai Santo, muito obrigado porque Teu amor é tão grande, a Tua fidelidade é infinita, Deus, e Tua misericórdia, Pai, tem nos sustentado até aqui. Amém. Senhor, seja com cada família que nos está assistindo, a todos que estão aqui da equipe. Ó Deus, Tu és maravilhoso e graças Te damos por tudo. Deus, toma em Tuas mãos nossa vida, que venhamos confiar cada vez mais em Ti, que venhamos jamais se desviar do caminho e perder a fé, porque sabemos que Tu és a nossa esperança. Em meio aos caos, em meio à tempestade, eu tenho certeza que estás nos sustentando e provendo tudo, e no controle de tudo, Deus. Então, fortalece-nos, nos dá ânimo, renova nossas forças, e que venhamos cada vez mais estar com o nosso coração voltado a Ti, confiado que Tu tens sempre o melhor. Então, Deus, Te peço ali para aquelas vidas que estão internadas, as pessoas que estão no leito, nas UTIs, tem misericórdia, Deus, porque sabemos que a situação é desagradável e muitas vidas estão sendo ceifadas, muitas vidas estão indo para o inferno sem Te conhecer. Então, envia Teus servos, seja através das redes sociais, através, Deus, das lives, das gravações, que essa mensagem possa chegar a essas vidas, no nome de Jesus, e que a Tua palavra, que é viva e eficaz, possa penetrar e assim, Senhor, alcançar em nome de Jesus, e que a Tua palavra, Deus, possa fazer efeito e assim fazer morada ali nesses corações. E abençoa, Senhor, este estudo, usa o pastor, toma em Tuas mãos Teu servo, coloca as palavras nos Teus lábios e que assim venhamos escutar, ó Pai, o que Tu tens para nos preparado para nós nesta noite. Assim que Te oro, amém. Amém. Nesse instante, eu queria estar lendo aqui um versículo, o texto desta noite para a nossa meditação aqui. Se encontra lá no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Amém? E diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus
Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Senhor, que não lhe alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Nesse instante, eu queria convidar aqui o amado pastor Jair para fazer essa oração pela palavra lida. Amém? Graça e paz, amados. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos, no nome daquele que pode todas as coisas, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome dele nós queremos agradecer, Pai, por esta palavra eficaz, por essa palavra poderosa, por essa palavra que transformou as nossas vidas um dia. E rogamos-te, Pai, que em nome de Jesus, da mesma forma que ela fez em nossos corações, ela realize a Tua vontade na vida daqueles que estão ou estarão ouvindo a palavra, lendo a palavra. Senhor Deus, queremos agradecer por mais uma oportunidade, queremos glorificar o Teu nome, queremos pedir-te, Pai, que em nome de Jesus o Senhor encontre os corações livres para o agir do Teu Espírito Santo, livres para que a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, possa se realizar. Obrigado por essa oportunidade, louvamos e exaltamos o Teu nome. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso
me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Aquele que fez o universo, a salvação virá. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Aquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Elevo os olhos para os montes, quem me socorrerá? Aquele que fez o universo, a salvação virá. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. De ti preciso, ó Deus, és minha esperança, teu é o meu louvor. Por isso espero em ti, dá-me tua vida, vem em meu favor. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Que a graça do Senhor possa estar com você aí no seu lar. Que Deus possa abençoá-los de forma muito especial. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus pela vida, pela saúde, mais um dia de existência que o Senhor nos dá. Isso é resultado, é produto da sua misericórdia. Essa noite nós vamos ver a segunda parte do capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Nós vimos a semana passada a primeira parte,
que foi do 1 ao 15, e hoje nós vamos ver Colossenses 2, do 16 ao 23. Então Paulo vai defender a igreja da ameaça do engano religioso. A gente vai ver isso do versículo 16 ao 23 do segundo capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Então, eu queria ver algumas coisas com você essa noite com relação a essa questão que o apóstolo Paulo vai estar assim combatendo, defendendo, lutando para que a igreja não fosse contaminada por essas heresias, por essas mentiras e por esses enganos. E aí no capítulo 2, do 16 ao 23, o apóstolo Paulo diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, afetuando sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que abre os nossos olhos, nos previne, Senhor, contra tantos ataques que a igreja tem sofrido no passar dos anos, contra ataques dessas heresias, dessas mentiras, que muitas vezes se infiltram no seio da igreja para levar tantos a se desviarem, a te servirem de forma mentirosa, de forma enganosa. Te pedimos que Tu fales conosco nessa noite, visita Teu povo, Senhor, supre as necessidades, continua a trazer saúde, continua a trazer paz, continua a trazer a Tua graça sobre a vida de cada pessoa nessa noite. Nós Te pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, nós sabemos que a heresia, como a erva daninha, ela geralmente dá em todos os lugares, e a heresia é como um veneno, ela pode matar. Por isso que Jesus, no seu primeiro sermão, ou no seu sermão, lá em Mateus 24, ele vai advertir. Ele disse, olha, cuidado, para que ninguém vos engane. Essas são as palavras de Jesus. E nessa seção aqui, do versículo 16 ao 23, o apóstolo Paulo, ele vai tratar de 3 vertentes da heresia que estava se infiltrando na igreja do Vale do Lico, que eram aquelas 3 grandes cidades que nós vimos quando estudamos o contexto histórico da igreja de Colossos, que é a igreja de Éfeso, Hierápolis e Colossos. Então são essas 3 igrejas as quais Paulo vai tratar essa questão aí das heresias. E ele vai trabalhar nesse texto em 3 vertentes. A primeira vertente que Paulo vai falar é a questão do legalismo. Isso está do versículo 16 e versículo 17. Ele diz assim, que ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. O legalismo é um caldo mortífero. O legalismo ameaçou a igreja no passado e continua perturbando ou ameaçando a igreja dos nossos dias. O apóstolo Paulo classificou o legalismo como um jugo que é colocado, como uma canga, que é colocado no pescoço das pessoas. Pedro vai dizer isso lá em Atos 15:10. Pedro vai falar sobre essa questão. E também o apóstolo Paulo vai dizer que o legalismo é
um jugo da escravidão. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 5:1, que foi o texto que o nosso irmão Lucas leu. Então, Paulo, o propósito principal dos legalistas era atacar a doutrina da suficiência de Cristo. Então, era Cristo e mais aquilo que eles tinham como certo. Então, é Cristo e a circuncisão. É Cristo e a guarda do sábado. É Cristo e não comer determinado tipo de comidas. Não beber determinado tipo de bebida. Era assim que os legalistas trabalhavam. Então não pode comer isso, não pode fazer aquilo outro, porque senão você não vai ser salvo. Então o legalismo, ele nega a suficiência da obra de Cristo. Então não é o que Cristo fez, é o que Cristo fez, mas é também o que você faz. Por isso que eles defendiam a questão da circuncisão. Então você aceitou a Jesus, joia. Agora você tem que fazer a circuncisão. Paulo é até grosso quando ele falou sobre isso no texto que Lucas leu. Paulo vai dizer assim: era bom que quando vocês fossem fazer a circuncisão, vocês fossem mutilados, vocês perdessem o membro, para vocês deixarem da besteira de vocês. Então eu queria ver 4 pontos da faceta do legalismo. Os promotores do legalismo andavam pelas igrejas como assaltantes da liberdade cristã. Eles eram escravos de uma infinidade de regras e queriam colocar essas algemas nos crentes, na igreja. Eles argumentavam que o cristão, se quisesse ser salvo ou quisesse ser santo, tinha que observar determinadas dietas e observar algumas festas do calendário. Então, se o crente quisesse ser salvo, Cristo não era suficiente. Ele tinha que observar algumas outras coisas, como festas, né? Observar algumas dietas, ou fazer alguma coisa para poder aí garantir a sua salvação. E aí Paulo vai dizer: não, Cristo é suficiente. Nós já vimos isso quando o nosso irmão Diogo deu o capítulo 1, nós vimos isso a semana passada, quando estudamos parte do 2º capítulo. Então, o legalista dizia: olha, se você quer ser salvo, tudo bem, tem que aceitar Jesus, mas tem que se agregar a ele essas coisas. Então, eles não negavam Cristo, mas colocavam pilares ao lado dele. Segundo, as prescrições do legalismo. Os falsos mestres legalistas se ocupavam de 2 coisas básicas: dietas de comidas e bebidas e dia sagrado. E a igreja de Cristo, porém, não está presa, não é escrava de calendário, não é escrava de dietas. O próprio sábado era uma sombra, porque a realidade é Cristo. Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 14, versículo 17: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, os legalistas diziam isso, né? Então tem que fazer essas coisas, tem que ter essas dietas, comida, de bebida, guardar dias sagrados para poder ser salvo. Até hoje é assim. Nós sabemos que tem segmentos que tem que guardar determinado dia para poder se salvar. É Cristo e a guarda do sábado. Paulo vai dizer: não, nada disso. Terceiro, o engano do legalismo. O apóstolo Paulo derruba o fundamento do legalismo, dizendo: porque tudo isso, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Essas coisas do Velho Testamento eram sombras, era uma preparação para aquele que viria, Jesus Cristo. Uma vez que ele veio, essas coisas perdem a sua funcionalidade, perde a sua função, perde a sua importância. E Paulo vai combater isso diante dos legalistas. Hoje nós temos muito legalismo, infelizmente, às vezes até dentro
das nossas igrejas evangélicas. As pessoas não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. E às vezes se coloca regras rígidas na expectativa que isso aconteça. Mas nós sabemos que o cristão é movido pelo amor. Eu não faço isso porque estão impondo que eu não faça. Eu não faço porque agora eu sirvo verdadeiramente a Cristo. Mas Paulo também vai falar da ameaça do sincretismo. Paulo vai tratar desse assunto, do versículo 18 e 19. Ele diz assim, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, afetuando seus motivos algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então Paulo vai combater aqui o sincretismo religioso. E Paulo vai dizer 4 coisas com relação a essa questão do sincretismo. Em primeiro lugar, a natureza do sincretismo está no versículo 18. Ninguém vos faça árbitro contra vós outros. Os falsos mestres estavam assaltando a igreja de Colossos e que eram apenas legalistas. Eles não eram apenas só legalistas, mas eles também eram secretistas. Eles tinham ali a teologia, essa mistura híbrida da filosofia grega, do judaísmo legalista e do cristianismo. E o produto disso tudo, esse produto espúrio, surgiu aí essas heresias, que era uma forte oposição à fé evangélica. Então os falsos mestres de Colossos eram profundamente místicos. Ele reprovava os cristãos por não terem, como eles, imediata experiência com o mundo espiritual. Então, se você não tem essa experiência mística, espiritual, ou com o mundo espiritual, você está fora. Você não é um cristão. Porque o cristão tem que ter essas experiências. E nós sabemos que qualquer experiência, por mais legítima que ela seja, por mais verdadeira aos seus olhos que ela seja, mas se ela confrontar, se ela for de encontro às verdades da palavra de Deus, está fora. Eu conheço tantas pessoas que já disseram assim para mim, olha, meu parente morreu e veio me visitar. Eu tive uma experiência com um parente meu, que morreu e veio falar comigo. Gente, é uma experiência que fere a palavra de Deus. Não tem base bíblica. Não tem fundamento bíblico. Por mais que você diga que viu, por mais que você diga que teve uma experiência, mas se fere a palavra de Deus, é mentira. Porque nenhuma experiência que eu tenha e que fira a palavra de Deus pode ser verdadeira. É a mesma coisa que você dizer que um anjo lhe revelou algo. Lhe revelou algo que vai além da palavra. Paulo vai dizer, mesmo que seja um anjo, seja anátema, seja maldição. Então, nenhuma experiência humana pode estar acima das verdades da palavra de Deus. E esses sincréticos de Colossos, eles diziam que os cristãos tinham que ter essas experiências místicas, para poder validar a sua fé. Paulo vai dizer, nada disso. Mentira, engano, coisa da cabeça humana. Mas Paulo também vai dizer, em segundo lugar, que esses falsos mestres se colocavam como árbitro. Eles que davam o julgamento final. Eles quem diziam quem era e quem não era cristão. Então, se você não tem essas experiências, você não é cristão. Você não é crente. Para ser crente tem que ter essa experiência. Então, eram eles que julgavam. Eles eram o árbitro. Eles quem decidiam. É a ideia de um atleta que lutou segundo as regras do jogo, que fez tudo direitinho como a regra diz, mas o árbitro, de forma injusta,
não dá para ele o prêmio que deveria dar. É exatamente o que esses mestres gnósticos faziam. Tanto com relação a Cristo, como com relação à igreja. Então ele dizia, olha, nós que vamos aqui dar a sentença. Então se vocês querem ser reconhecidos como crentes, vocês têm que ter essa experiência mística. Essa experiência com o sobrenatural. Essa experiência com os anjos. E Paulo vai dizer, não, mentira. O cristão não precisa disso. Nenhuma experiência mística, ela pode contrariar a palavra de Deus, a revelação definitiva de Deus para o homem. Nenhuma experiência humana, nenhuma, pode estar acima das verdades da palavra de Deus. E esses falsos mestres, eles diziam não, eles eram que decidiam a partida, eles quem tomavam a decisão. E Paulo vai combater exatamente essa questão. Ele vai dizer que ninguém se torne árbitro entre vocês. Mas esses sincréticos também de Colossos, eles se julgavam ser humildes. Eles eram idólatras sincréticos. Os falsos mestres estavam enganados com relação à teologia e com relação aos sentimentos deles. Então eles não só adoravam os anjos, mas diziam que esses anjos tinham poder intercessórios. Nós vimos isso quando estudamos o capítulo 1, como estudamos o capítulo 2, capítulo 1, 16, 17 e 20, Paulo vai tratar dessa questão, e o capítulo 2, 9 e o 15. Então esses anjos se mostram, esses sincréticos, eles se mostravam humildes, né? Buscavam os anjos, porque na cabeça deles era arrogância e direto a Deus. Nós precisávamos de intermediários. E quem fazia isso? Os anjos. Os anjos faziam essa intermediação entre nós e Deus, porque eles pregavam que era arrogância. Qualquer pessoa ir diretamente a Deus. Aí Paulo vai dizer assim, em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então ele pregava essa humildade. Não, nós não podemos ir diretamente a Deus. Temos que ter um intermediário. E esse intermediário eram os anjos. E nós sabemos que qualquer adoração da criatura no lugar do Criador fere Deus. Não é aceito por Deus. Nenhuma adoração que seja voltada para a criatura, Deus não aceita. Fere a santidade de Deus. Nós não podemos buscar a criatura no lugar do Criador. E esses falsos mestres diziam, não, tem que buscar a intermediação dos anjos. Paulo vai dizer que Deus entregou essas pessoas às suas paixões, às suas imundícies. Porque no lugar de adorar o Criador, estavam adorando a criatura. Então esses falsos mestres estavam ensinando isso, que era errado ir diretamente a Deus. Nós tínhamos que ter intermediários para podermos fazer isso. E nós sabemos muito bem, eu e você, nós sabemos disso. A Bíblia diz que o véu foi rasgado. A cortina que separava o homem de Deus foi rasgada de cima a baixo. E agora todos nós temos livre acesso a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós não precisamos de intermediários. Nós não precisamos pedir a fulano, para fulano pedir a Deus. Não. Nós temos agora livre acesso a Deus na pessoa de Jesus Cristo. O véu foi rasgado.
Então todos nós agora temos acesso ao Senhor para fazer as nossas petições, para pedir a Ele pelas nossas necessidades. E esses falsos mestres ensinavam, não, tem que ter um intermediário, porque isso é muita presunção e diretamente a Deus. E foi exatamente isso que Cristo conquistou para nós. Esse livre acesso a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então você não precisa pedir ao pastor para o pastor pedir a Deus. Eu posso até orar por você. Eu não estou negando aqui a intercessão, a oração. Não é isso aqui que está sendo negado. Claro que nós precisamos orar uns pelos outros. Mas quando eu oro por alguém, ou quando alguém ora por mim, essa pessoa vai direto a Deus. Ela não precisa usar intermediários. Pedir para fulano pedir a Deus. Isso é uma prática mística. É uma prática que a palavra de Deus condena. Isso fere a santidade de Deus. Você procurá-lo via intermediários. Não. Nós temos agora, todos nós, livre acesso ao trono da graça de Deus. Você pede diretamente a Ele, na pessoa de Jesus Cristo. Quarto lugar, a base rota do secretismo. Paulo vai dizer isso do versículo 18 a 19. Nós sabemos que a religião secrética, ou secretismo, é uma religião, não é uma religião bíblica, mas mística, baseada em visões, em revelações, em experiências humanas. Infelizmente, até hoje é assim. Tem tantos segmentos religiosos por aí que foram resultado de uma visão que alguém teve. Porque um anjo me revelou. Porque alguém apareceu para mim. E aí cria-se uma seita. Até hoje, essa visão tem acompanhado. Infelizmente, de forma sorrateira, isso tem entrado dentro das nossas igrejas. Não é só uma experiência de Colossos, não. Hoje também tem se entrado de forma sorrateira essas coisas dentro da igreja. Ah, porque um anjo me revelou. Porque um anjo apareceu a mim. Não. Nenhuma aparição que fira os princípios da palavra de Deus pode ser autêntica, pode ser verdadeira. B. A religião do secretismo não era espiritual, mas sim carnal. Os falsos mestres arrotavam uma espiritualidade que não possuíam. Eles se diziam humildes, mas eram arrogantes. Eles julgavam os outros, mas não conseguiam julgar a si mesmos. Eram arrogantes. A religião do secretismo proclamava que Cristo estava ligado a eles, que eles estavam fazendo algo que o próprio Cristo mandou fazer, mas eles estavam totalmente desligados da cabeça que era Cristo e totalmente desligados do corpo que era a igreja. Era um corpo morto. A gente precisa ter muito cuidado, queridos. Tem pessoas que se deixam levar por quantidade, por números. Nem todo sucesso procede de Deus. Nem todo sucesso é verdadeiro. Tem pessoas que se deixam levar pela quantidade. Naquela igreja de Deus, olha a quantidade de gente que tem ali. Porque nem sempre o é. Porque esse tipo de coisa, de pessoas, eles não estão preocupados com o que é certo. A preocupação deles é o que dá certo. Por isso que nós temos visto aí tantas práticas místicas dentro das igrejas que se dizem evangélicas. Muitas práticas místicas. E as pessoas estão redondamente enganadas, pensando que aquilo ali procede de Deus. Nem sempre o número diz
a verdade das coisas. Nem sempre a quantidade é real. Tem muita igreja por aí que não está crescendo, não. Elas estão inchando. Inchando de gente, vazias de Deus, longe de Deus, que usam Deus, que vão atrás de Deus não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele pode fazer. Interesses. E Paulo vai condenar isso. Paulo vai dizer que esse tipo de coisa não tem nenhuma ligação com Cristo. Está totalmente desvinculado de Cristo. É uma obra morta, porque está desvinculado da cabeça e está desvinculado do corpo. A religião sincrética proclama ser verdadeira, mas é totalmente falsa. Uma falsa religião que não segue a orientação da cabeça, que é Cristo, que deixam-se levar pelos engordos das visões, dos ensinos e das experiências humanas. E as experiências humanas não valem nada se elas contrariarem as verdades da palavra de Deus. E é o que nós temos visto por aí. É o que nós temos visto por aí. Por fim, Paulo vai também falar do ascetismo. Paulo condenou o gnosticismo, o legalismo, o sincretismo, mas Paulo também vai condenar o ascetismo. Está no versículo 20 a 23. Se morresse com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos de doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito não têm aparência de sabedoria, como o culto a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está combatendo agora também essa heresia que estava sendo nutrida ou nascendo dentro da igreja de Colossos. Era a questão do ascetismo, que dizia: se você quiser ter uma vida espiritual robusta, você tem que abster-se de algumas coisas. Você tem que mortificar o corpo. Você tem que ter algumas práticas. E nós sabemos que essas práticas surgiram lá na Idade Média, onde as pessoas se vestiam de peles de animais, dormiam em camas duras, flagelavam-se, se automutilavam, para que isso pudessem ser aceitos por Deus, ter uma vida espiritual mais ampla, mais plena. E chegou até os nossos dias. Quantas pessoas não fazem sacrifícios, né? Ralam o corpo, ralam os joelhos, na expectativa de serem aceitos por Deus, de receberem uma graça de Deus, para serem mais espirituais. E Paulo vai sintetizar o ascetismo em 3 proibições: não manuseis, não proves e não toques. Claro que a gente precisa cuidar do nosso corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. E nós precisamos tratá-lo bem, né, para nós não sermos desqualificados. Mas esse ascetismo era só falácia. Era um entendimento errado, ou um entendimento de má fé da filosofia grega, que dizia: se a matéria é mal e o espírito é bom, a matéria precisa sofrer para purificar o espírito, que é bom. Era isso que eles pregavam. Então a matéria precisa ser castigada dos prazeres. Então você tem que se mortificar, você tem que se autoflagelar, você tem que castigar esse corpo. Então você precisa fazer longos jejuns,
É nesse período aqui que nascem os mosteiros, onde as pessoas se enclausulavam dentro dos mosteiros, achando com isso que iam viver uma vida, e aí ia ter uma vida espiritual mais robusta diante de Deus. E Paulo vai dizer, não, nada disso. Era a religião do não, dos nãos. Paulo vai dizer, não, nada disso. Nada disso agrada a Deus. Porque não é o que eu faço, queridos. Não é o meu sacrifício. É o sacrifício de Cristo. É o que Ele fez. Não é o que eu faço. Não é pelo fato de eu me martirizar que você aceite o melhor por Deus. Que Deus vai me reconhecer mais como filho. Não. Porque todo martírio, todo sofrimento, Cristo sofreu por cada um de nós. E o ascetismo dizia, não, você tem que se escravizar, você tem que se torturar, esse corpo é mau, esse corpo é ruim, então tem que sofrer. Então, não era o que Cristo fez. Eu não sei se vocês percebem que essas seitas, eles criavam suas doutrinas para diminuir a obra salvífica de Cristo. Essas ideias que eles criavam era para diminuir Cristo e a sua obra. Então é Cristo e o sábado. É o Cristo e você tem que se martirizar para ser salvo. Então essas doutrinas, esses ensinos mentirosos, era para diminuir a obra salvífica de Cristo. Nós temos visto nesses últimos dias, nessa carta de Paulo aos Colossenses, que Cristo não só levou os nossos pecados, mas Ele também levou a lei que nos acusava, que nos condenava. E agora nós somos livres do pecado. Nós não fazemos o errado, não é porque não podemos, é porque nós não queremos. Paulo vai dizer assim, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Agora é óbvio que o crente, ele vai fazer a opção pelo certo, pelo justo, por aquilo que agrada a Deus. Paulo vai também dizer que o ascetismo era uma religião de aparência e não da essência. Eles estavam mais preocupados com a forma do que com a essência, com o método do que com o conteúdo. Então era, não faça isso, não manuseie aquilo, não toque naquilo outro, não prove isso. Paulo vai dizer que Deus nos deu todas as coisas, gente, para nós vivermos de forma prazerosa. Quando nós usamos todas essas coisas que Deus nos deu, dentro da vontade desse próprio Deus. Então não é o fato de eu não comer determinada coisa, de eu não beber determinadas coisas, que me torna mais santo, ou mais aceito por Deus. E essas heresias diziam isso. Você, para ser aceito por Deus, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E nós sabemos que não é leis rígidas, não é doutrina rígidas que vai salvar o homem. Que nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se ele não fizer isso, pode colocar leis pesadas, pode colocar princípios pesados, porque isso não muda o coração do homem. Não são leis que mudam o coração humano, é o Espírito Santo. E esses segmentos
Dizia não, tem que ter, não pode fazer isso, não pode tomar aquilo, não pode comer aquilo. Eles estavam mais preocupados com aquilo que ia para o estômago do que com aquilo que procede do coração. Foi Jesus que disse, né, que a comida ia para o estômago e depois ia ser lançada fora. Lá em Marcos 7,18. Então, comer ou não comer determinadas coisas não deixa ninguém espiritual, ou mais espiritual, ou menos espiritual. Então, não vou tomar café, porque café deixa as pessoas menos espiritual. Eu estou citando o café só para exemplificar. Não. Mas Paulo também vai dizer, no versículo 22 do capítulo 2, segundo os preceitos de doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Então Paulo vai dizer que a religião do ascetismo não está baseado na palavra de Deus, mas nos preceitos, na doutrina de homens. Essas doutrinas eram invenção da cabeça humana e não da santa palavra de Deus. Nós podemos ouvir o eco das palavras de Jesus, quando ele disse assim para os fariseus: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Mateus 15, de 7 ao 9. Então, os usos e costumes se tornam mais importantes do que a palavra de Deus. Infelizmente, isso acontece até dentro dos arraiais evangélicos. Infelizmente. As pessoas estão mais preocupadas com os usos e costumes do que com o que a palavra de Deus diz. Estão mais preocupadas com as doutrinas humanas do que as doutrinas da palavra. Mas Paulo também vai dizer no versículo 23, Paulo diz assim, tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e a falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então o ascetismo tinha uma aparência de sabedoria, de humildade, mas eram sacrifícios inúteis diante de Deus. Então isso é um engano. Como eu já disse, isso não torna ninguém mais santo, nem menos santo. Então, por mais que arroche a regra, isso não vai mudar o coração de ninguém. Então esses falsos mestres, eles se colocavam numa posição de humildade. E nós sabemos que é uma falsa humildade, era uma falsa humildade. Porque eles não reconheciam a carência que tinham da graça de Deus. A verdadeira humildade chega diante de Deus e diz: eu sou miserável e pecador, e preciso da tua graça. E esses falsos mestres, na verdade, eles estavam assegurando-se nas suas próprias virtudes. Era como se eles exigissem de Deus direitos. Então eu estou fazendo isso, eu mereço isso. Então eu não estou participando dessas coisas, então eu mereço uma bênção melhor, uma bênção maior. Não. A verdadeira humildade recebe de bom grado a salvação comprada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nenhum ser humano vai ser aceito por Deus por causa das suas obras. Nenhum ser humano. Porque nunca vai ser o que eu faço. E sempre será o que ele fez. Não são minhas obras que me salvam. Não são meus méritos que me salvam. Mas também não é os meus deméritos que me salvam. Quem me salva é a graça de Cristo. Cristo morreu por mim. Paulo vai dizer:
quando nós ainda éramos pecadores. Cristo morreu por mim e você, não porque nós éramos bons, não porque fazíamos coisas certas, não. Cristo morreu por nós, independente do que éramos. E agora eu não vou fazer determinadas coisas, não por causa de uma imposição. Eu não faço determinadas coisas, porque eu reconheço que eu era miserável, pecador, sem nenhuma esperança eterna, mas aprove a Deus, na sua graça e na sua misericórdia, me salvar. Era isso que Paulo queria que a igreja de Colossos entendesse, que não era o que eles faziam ou deixassem de fazer que ia salvá-los, mas o que Cristo fez. E uma vez que eu acredito naquilo que Cristo fez, isso me impulsiona, isso me move a fazer o que é certo, a viver uma vida santa que agrade a Deus. Não porque alguém disse que eu tenho que fazer, mas porque eu sou movido pelo amor. Então que Deus nos ajude, que Deus nos livre dessas heresias que estão aí postas dentro das nossas igrejas, dentro dos arraiais evangélicos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E muito obrigado, Senhor, porque não é aquilo que eu faço, mas aquilo que o Senhor fez. As conquistas não são minhas, são Tuas. Foi o Senhor que nos conquistou, que nos salvou quando morreu naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor derramado por cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria só lembrar, domingo vamos ter o nosso culto, vamos continuar meditando na carta, no livro de Ruth, vamos estar meditando no capítulo 3, e eu queria lhe convidar para na sua casa você ler esse texto. E também na próxima quinta nós estaremos estudando o capítulo 3. Eu também quero lhe convidar, se você já leu, leia de novo, e se você não leu, leia o capítulo 3 de Colossenses. Nosso irmão Diogo vai estar trazendo essa reflexão no capítulo 3, e eu queria lhe encorajar a ler, não só porque vamos estudar a carta, mas ler a Bíblia, porque é realmente ela que nos sustenta, é ela que nos alimenta espiritualmente. Então nós vamos orar e assim nós estaremos encerrando o nosso estudo dessa noite. Senhor, muito obrigado por esse momento. Muito obrigado pela vida do grupo, pela vida do Diogo, da Gabi, do Lucas, do Pedro, que fizeram, Deus, esse momento de louvor. Que o Senhor possa abençoá-los. Abençoa também o nosso irmão Eric, que está aí nos dando essa ajuda, essa força no controle. Que o Senhor possa ajudá-lo, Senhor, abençoá-lo. Abençoa também o pastor Jair, que está conosco essa noite, juntamente com a sua esposa Cássia. Que o Senhor possa abençoá-los, abençoar a sua família de uma forma muito especial. E muito obrigado, Senhor, por esse momento. Nos dá um restante de semana na Tua presença. Continua a nos livrar de todo mal, Senhor, diante dessa pandemia. Muito obrigado, porque o Senhor tem preservado a nossa saúde. O Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem feito sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor. Nós não merecemos, mas o Senhor decidiu nos amar. Então, muito obrigado. Em nome de Jesus.